Tem dias em que você não aguenta mais, o corpo pesa, a alma dói, a mente não para e você sente que não vai dar conta. Mas ninguém percebe, porque por fora você está ali, funcional, sorrindo, respondendo, fingindo. Por dentro é só esgotamento. E aí você começa a se perguntar: será que eu sou fraco? Será que eu tô quebrado? Mas eu te digo agora, você não é fraco. Você só está cansado de ser forte demais, por tempo demais, sozinho demais. Você segurou o mundo sem fazer barulho. Ajudou todo mundo, mesmo quando ninguém percebeu que você também precisava de ajuda. Engoliu o choro para não preocupar ninguém. Fez o que era certo, mesmo sem força. Colocou todo mundo na frente e se deixou por último, sempre. Você não é fraco. Você é humano. O problema não é sua sensibilidade. É o peso que te deram como se você fosse de ferro. É o silêncio que você manteve para parecer forte. É a culpa que colocaram nos seus ombros por sentir demais. Mas agora você está cansado. E tudo bem. O cansaço não é fraqueza. É o grito do corpo dizendo: me ouve. É a alma implorando por descanso. É a verdade batendo na porta. Você precisa parar um pouco antes de quebrar por completo. Você não tem que dar conta de tudo. Você não tem que ser forte o tempo inteiro. Você não tem que carregar o mundo sem dizer que está doendo. Você só precisa lembrar que descansar também é um ato de coragem. E que se permitir ser cuidado também é força. Você não é fraco. Você só precisa respirar. Soltar um pouco. Se acolher, como sempre acolheu os outros. Você foi forte por tanto tempo que até esqueceu como é ser abraçado de verdade. Não com palavras vazias, mas com presença. Com alguém dizendo: tá tudo bem se não estiver tudo bem. A verdade é que você aprendeu a não incomodar. Aprendeu a sorrir mesmo triste. A dizer tô bem quando estava desmoronando por dentro. A dar conta de tudo para não pesar para ninguém. E isso foi virando uma armadura. Uma muralha invisível que te protegeu, mas que também te isolou. Porque quando você é sempre o forte, ninguém pergunta se você quer colo. Quando você é sempre o apoio, ninguém imagina que você também precise ser segurado. E agora, esse peso que ninguém viu, está caindo só sobre você. O corpo sente, a mente trava, a alma grita, e você ainda acha que o problema é você. Mas não é. O problema é o silêncio que te ensinaram a manter. É o orgulho de nunca pedir ajuda. É a crença de que descansar é desistir. De que parar é fracassar. Só que parar é necessário. Silenciar é terapêutico. Chorar é cura. Pedir ajuda é sabedoria. Você não é fraco por cansar. Você é forte demais por ter ido tão longe sozinho. Por ter aguentado mais do que devia. Por ter se colocado por último por tempo demais. Agora é hora de se olhar com compaixão. De se dar a gentileza que esperou dos outros. De dizer para si: eu também mereço leveza. Porque se ninguém ainda te disse, eu te digo, você pode parar, pode chorar, pode não dar conta. E ainda assim, você continua sendo forte. Sabe qual é o problema de ser sempre o forte? É que ninguém pergunta se você também está precisando de colo. Todo mundo se acostuma com sua força, com sua presença, com a forma como você resolve tudo. E aos poucos, você vai desaparecendo. Vira função, vira base, mas deixa de ser visto como pessoa. Só que você sente o cansaço acumulando nas costas. Sente o coração pesado mesmo quando sorri. Sente que está ficando difícil continuar fingindo que tudo está bem. E mesmo assim, continua. Você se arrasta para mais um dia. Engole o choro para não preocupar. Trabalha, ajuda, cuida.
até não sobrar nada para si. Mas sabe o que ninguém te conta? Que força de verdade não é aguentar tudo calado. É saber a hora de parar, a hora de pedir ajuda, a hora de admitir: eu não tô bem. Você não precisa continuar no automático. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa provar nada para ninguém, porque seu valor não está no quanto você aguenta, está no quanto você se respeita, mesmo quando tudo te pede para continuar. Você não é fraco. Fraco é quem nunca teve que ser forte no silêncio. Você sobreviveu a dias que ninguém viu, passou por dores que não couberam em palavras, levou o mundo nas costas sorrindo. Mas agora é hora de se permitir ser cuidado, se permitir pausar. Se permitir existir sem ter que sustentar tudo. Seu corpo está pedindo isso, sua alma está pedindo isso, você sabe. E não tem vergonha nenhuma nisso. Tem humanidade, tem verdade, tem cura. Talvez ninguém saiba, mas só você conhece os diálogos que travam em silêncio todos os dias. A vontade de sumir, a culpa por não dar conta, o medo de decepcionar quem confia em você. E aí, no meio de tudo isso, você veste o seu "tô bem" como um escudo. Você se arruma, você responde, você sorri. Mas só você sabe o esforço que isso custa. Ser forte demais cansa, porque exige que você negue a própria dor o tempo todo. E aos poucos, você começa a se perguntar: será que um dia alguém vai me enxergar de verdade? Será que alguém vai perceber que eu também preciso ser cuidado? A verdade é que você não quer muito. Você só quer poder descansar sem ser julgado, poder desabar sem ter que se explicar, poder respirar sem o peso de parecer forte o tempo todo. Você quer alguém que te diga: você não precisa aguentar tudo. Pode confiar, pode cair, eu seguro você. Mas enquanto isso não vem, você precisa ser esse alguém para si. Você precisa se dizer: eu tô aqui por mim. Eu mereço cuidado. Eu também sou importante. Você não está quebrado, está sobrecarregado. Você não está perdido, está exausto. Você não está fraco, está no limite da força que guardou por tempo demais. E tudo bem, isso não te diminui, te humaniza, te reconecta com o que é verdadeiro. E às vezes parar é exatamente o que salva. É isso que impede que você se perca de vez. É isso que permite que você continue mais leve, mais inteiro, mais honesto consigo mesmo. Você ainda tem muito para viver, mas precisa parar de fingir que não dói. E agora que você chegou nesse ponto, nesse limite silencioso, eu quero te lembrar de uma coisa. Você não precisa se reconstruir inteiro hoje. Você só precisa se acolher. Talvez pela primeira vez, talvez de verdade. Você não é só o que aguenta. Você é o que sente, é o que cala, é o que deseja em silêncio quando o mundo dorme. Você é humano, e isso basta. Você não precisa ser invencível para ser digno. Você não precisa acertar sempre para merecer amor. Você não precisa estar bem o tempo todo para ser importante. Você precisa de espaço, de pausa, de compaixão, começando por você. A sua força não está em aguentar até cair. Está em saber a hora de parar. Está em admitir: eu também preciso. Está em olhar para dentro e dizer: eu não estou bem. Mas eu estou comigo, e isso é o começo da cura. Você não está sozinho, mesmo que pareça, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém pergunte. Você é visto, você é sentido e você merece leveza. Que você comece a partir de hoje a se tratar com o mesmo cuidado que sempre deu aos outros. Que você se permita não dar conta, se permita descansar, se permita não ser forte o tempo todo, porque isso também é força. Porque isso também é vitória, porque isso também é amor. Você não é fraco.
Você só estava cansado. E agora que se enxergou, você está pronto para recomeçar. Mas dessa vez, com menos peso, com mais verdade e com você, finalmente, do seu próprio lado.